O beijo da loira tem gosto de mel, o da morena tem gosto de menta. A loira tem uma tatuagem na coxa e a morena na virilha tatuou uma pimenta. Vou ter que ficar com as duas, que uma só não me aguenta. Eita, meu filho, ainda tá tendo vaquejada? Tá, pai, o vizinho quase vai preso lá na vaquejada. Eita, meu filho, mas por quê? Porque soltaram um pô, pai, lá na vaquejada, e uma velha começou a reclamar. E a velha falou, bando de gente imunda, que foi esse porco que soltou esse pum, essa pessoa não tem educação. O vizinho falou, por que a senhora reclama tanto? Isso é normal. Todo mundo solta pum, eu solto, esse rapaz aqui do meu lado solta, aquela mulher ele solta, até a senhora solta, aquele policial ali também solta pum. O policial olhou assim e falou, tu quer que eu te leve peso? E o vizinho respondeu, pai, não, eu quero que o outro peito e tu me leve peso.